Oi, gente! Nós somos alunos do segundo ano do Colégio São Francisco Xavier, da turma 201, e vamos falar sobre as vanguardas europeias, um movimento muito importante para a Revolução das Artes. Afinal, a arte não tem que ter regra. Então, bora saber mais? Futurismo. Nascido em 1909 na Itália, através do poeta egípcio-italiano Philippe Tomás Marinetti, o qual publicou o texto Manifesto Futurista, defendendo a libertação dos artistas italianos com os padrões clássicos e da arte renascentista. Afirmava, portanto, que os artistas deveriam renascer para uma modernidade e para o povo, valorizando as máquinas e a velocidade, que surgiam em contexto da segunda revolução industrial iminente, sendo uma nova configuração do início do século. Boccioni e Balla foram dois importantes artistas em conjunto com Marinetti. O futurismo tinha como características a arte inserida no cotidiano, levando para as obras a cor e a energia crescente do movimento e da luz, além de toda a valorização do homem de ação, do enaltecimento da audácia e da revolução proeminente, o ênfase na tecnologia e a ruptura com o tradicionalismo, tendo presente na pintura as cores vibrantes e de contraste, e na literatura a liberdade para a palavra. Philippe Marinetti. Marinetti foi um escritor, poeta, jornalista e ativista político. Foi responsável pelo Manifesto Le Figare, que propunha a oposição com as tradições impostas pelas academias da época, expondo, portanto, a necessidade de abandonar velhas fórmulas e a criação de uma arte livre e anárquica. Por tamanha nacionalidade exacerbada, tornou-se um ativista militar fascista, afirmando que o fascismo representava uma expansão natural aos ideais futuristas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o dadaísmo? O dadaísmo foi um movimento de vanguarda do início do século XX, especificamente no ano de 1916, em Zurique, na Suíça, com seu primeiro manifesto assinado pelo escritor alemão Hugo Boll. Na época, era durante a Primeira Guerra Mundial, e surgiu um movimento de contestação aos valores culturais. Nesse contexto, alguns artistas, diante da matança que estava em curso durante a Primeira Guerra, eles se mostravam descrentes da civilização e do tão falado progresso social do início do século, que contrastava com o conflito armado. Nesse contexto, alguns artistas, diante da matança que estava em curso durante a Primeira Guerra, esses artistas, unidos de um espírito anárquico e questionador, criaram então esse movimento de vanguarda, contrário à racionalidade e à arte acadêmica. Privilegiou o chamado nonsense, que significa ausência de significado, e defendeu a arte espontânea. Assim, foi contra a organização lógica e os valores estéticos tradicionais e também dos seus contemporâneos, que eram ditados pela Academia de Belas Artes. O nome dadaísmo é derivado da palavra dada, que pode ter múltiplos significados e mesmo assim não significar coisa alguma. O movimento ele era pautado pela ironia. Usava como modelo de arte objetos do cotidiano que eram apresentados e organizados de modo que formasse um contexto artístico. Criticava o capitalismo e o consumo. Usava nos temas conteúdo sem muita lógica e tinha uma característica bem pessimista. Agora vamos falar sobre o principal artista desse movimento. Sobre o Hugo Boll, que eu já falei anteriormente e que foi um filósofo, teólogo, biógrafo e poeta alemão do dadaísmo. Ele é considerado um dos precursores do movimento na literatura europeia e criador da poesia sonora. Foi no campo da poesia que ele teve seu maior destaque e as suas poesias são caracterizadas por presença de musicalidade, a poesia sonora e fonética. Essa poesia é uma das mais famosas dele, chamada Karawani, não sei se está certo, mas ela é uma das poesias mais famosas e que contém muita sonoridade. E isso foi um simples resumo do dadaísmo, movimento
que revoluciona até hoje e que mostra que a arte não precisa ser só aquelas coisas bonitas. Não, qualquer coisa pode ser uma obra de arte. Surrealismo. O surrealismo foi um movimento artístico, um dos últimos das vanguardas artísticas do século XX, e teve expressões na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro e na filosofia. Iniciou-se em 1924 com a publicação do Manifesto Surrealista, escrito por André Breton. Ele foi um importante escritor e poeta francês do século XX. Nasceu na França em 18 de fevereiro de 1896 e faleceu em 28 de setembro de 1966, aos 70 anos, na cidade de Paris. O manifesto propunha uma nova proposta de estética que rompesse com a primazia da compreensão racional, sem diferenciação entre o sonho, realidade, ou entre lucidez e o delírio. Principal artista: Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí, nasceu em 11 de maio de 1904 e faleceu no dia 23 de janeiro de 1989, com 84 anos, da Catalunha, Espanha. Ele ficou conhecido por suas obras com influências oníricas, e ele mesmo definiu seu processo criativo como crítico paranoico. Figura excêntrica, singular e exibicionista, Dalí possui um estilo único, sendo ousado, vanguardista e libertador. Como, por exemplo, podemos citar suas vestimentas, com as quais eram extravagantes e possuíam cores extremamente vibrantes. Principal obra. A principal obra foi A Persistência da Memória, produzida em 1931 em menos de 5 horas e tem dimensões pequenas. Dalí estava indisposto de ir ao cinema com sua mulher e amigos, e neste tempo ficou em casa pintou um dos quadros mais famosos da história da arte. A obra, feita com técnica de óleo sobre tela, está exposta no Museu da Arte Moderna, em Nova York, desde 1934. Interpretação e significado de A Persistência da Memória. Os relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente. Ao contrário dos relógios normais, que marcam com precisão a passagem dos segundos, esses relógios de Dalí possuem marcações distintas, pois seus ponteiros estão derretidos e fazem uma noção distorcida dos segundos. O único relógio que não está deformado está virado para baixo e com formigas sobre ele. Salvador Dalí não gostava muito de formigas, e esses insetos estão relacionados à putrefação de suas obras. A árvore exibida na tela surge como uma estrutura de sustentação de uns relógios escorridos. Esse elemento simbolizou uma oliveira, árvore muito comum na Catalunha, terra natal de Salvador Dalí. O artista escolheu retratá-la como uma maneira de afirmar novamente suas origens. A própria figura do pintor aparece dormindo embaixo de um relógio derretido. O lugar do sonho, da vigília, é também o lugar onde a temporalidade assume outras realidades. Em meio a todas as figurações e representações surreais, o quadro de Salvador Dalí nos apresenta ao fundo uma paisagem. Este horizonte era a vista de sua casa em Barcelona. Cubismo é o primeiro movimento de vanguarda europeia. Surgiu em 1907. O fundador desse movimento foi o artista plástico Pablo Picasso. O primeiro trabalho cubista foi o quadro Les Domiciles d'Avignon. Essa tela representa a transição do clássico para o moderno. Do lado esquerdo estão 3 mulheres de formas arredondadas, típicas da Renascença. Do lado direito, aparecem 2 mulheres com formas geométricas, usando máscaras africanas, uma das paixões de Picasso. O cubismo é caracterizado pelo geometrismo, pelo anti-academicismo e pela fragmentação. E esse foi o nosso trabalho. Obrigada por nos acompanhar até aqui.